Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 23 de janeiro. Nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo então as páginas do livro do Apocalipse. Hoje nós estamos continuando o capítulo 14, vamos meditar os versículos 14 a 20, que vem nos apresentar o julgamento. O anúncio profético do Evangelho é ao mesmo tempo apelo à conversão, destruição da sociedade fundada na injustiça e destruição dos que adoram a besta. Essa certeza anima as comunidades que profetizam e resistem, pois é assim que Deus julga a história. O tema do julgamento já apareceu várias vezes, partindo do clamor dos mártires que pedem justiça, no capítulo 6, ele foi tomando corpo até se tornar tema central daqui para frente. Vamos então nos preparar para este momento orante com a palavra de Deus, rezando a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, está no capítulo 14, versículos 14 a 20. Então havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado alguém parecido com o Filho do Homem. Em sua cabeça havia uma coroa de ouro, e nas mãos uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em voz forte para aqueles que estavam sentados na nuvem: Lance sua foice e colha, porque chegou a hora. A plantação da terra está pronta para ser colhida. Aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice na terra e fez a colheita. E outro anjo saiu do templo do céu, também com uma foice afiada. E outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e disse com voz forte para aquele que estava com a foice afiada: Lance a foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. O anjo lançou sua foice na direção da terra e fez a colheita da videira da terra. Depois despejou os cachos no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até os freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Palavra do Senhor, graças a Deus. O julgamento apresentado neste texto acontece em dois tempos.
Primeiro são salvos os profetas, representados pela lavoura de trigo maduro. A seguir são condenados os habitantes da terra, isto é, os que aderiram à besta, recebendo sua marca. É aqui que o Apocalipse modifica sensivelmente a perspectiva apresentada pelo profeta Joel. Os profetas são preservados. Quem dá ordens para que Jesus preserve os profetas é um anjo saindo do templo. Sabemos que os anjos são um modo figurado para se falar da ação do próprio Deus. É Deus, portanto, quem ordena Jesus para que recolha os que foram fiéis ao seu projeto. A parábola do joio e do trigo, narrada por Mateus no capítulo 13 de seu Evangelho, já falava do julgamento enquanto separação entre bons, o trigo, e maus, o joio. Detalhe importante: o fim de cada pessoa corresponde exatamente ao modo como viveu e agiu. Jesus simplesmente preside o julgamento. Quem amadureceu como trigo será preservado. No templo do Apocalipse, era comum acreditar que os fenômenos naturais, fogo, água, estivessem sob a responsabilidade de anjos protetores. Por isso, não é de estranhar que haja um anjo que tem poder sobre o fogo. Interessante notar que esse anjo sai do altar. No versículo 9 do capítulo 6, vimos que debaixo desse altar estão as vidas dos mártires. Além disso, no capítulo 8, um anjo enche o turíbulo onde estão as orações das comunidades proféticas com o fogo do altar, atirando o turíbulo sobre a terra. De modo ousado, o Apocalipse afirma serem os mártires os que dão ordens para julgar os adoradores da besta. Desta forma, começa a tomar corpo o pedido por justiça feito pelos mártires no capítulo 6, versículo 10. Outro detalhe importante e ousado: não é Jesus quem lança a foice para colher os cachos de uva, e sim um anjo. Há uma grande coerência com tudo que se disse até o presente momento. Jesus preside o julgamento, mas quem o provoca são os mártires e as comunidades proféticas de todos os tempos e lugares. Vocês têm ainda que profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. O lagar do furor de Deus representa o que os adoradores da besta receberão por sua conduta, a destruição. Todos os adoradores da mentira serão destruídos para sempre. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que subiu até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. O sangue que chega à altura dos freios dos cavalos submerge a todos, numa extensão de 300 quilômetros, atingindo a terra toda. Representa a destruição total dos que aderiram à mentira. Então, é interessante esse início já do relato do julgamento, esse julgamento onde são separados aqueles que praticam a justiça e aqueles que praticam a maldade, os filhos da mentira. De que lado nós estamos? O tema do julgamento nos assusta ou nos encoraja? Então, que nós possamos hoje meditar sobre o rumo que estamos dando à nossa vida. Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.